A moça fez, irmão? Só tem homem aqui. Ela saiu do banheiro de toalha, passou por mim, deixou a toalha cair. Nua. Começou a me seduzir. E naquele dia eu disse assim: Jesus, hoje já era o pregador. A noiva dele tentou seduzi-lo antes do casamento, e ele entrou dentro do banheiro e orou a Deus. E quando ele saiu, ele deparou ela de uma forma totalmente assustadora. Veja até o final. Deixa eu contar um testemunho para vocês aqui de homem. Hoje aqui só tem homem. Eu fui apaixonado por uma moça quando eu tinha 17 anos de idade. Com 18 anos eu me converti, nunca mais vi essa moça. E essa moça me encontrou cerca de 4 a 5 anos depois, pastor. Descobriu a cidade que eu já estava morando em São Paulo, em Santo André. Eu disse: é Deus. Eu gostei tanto dessa moça e agora 5 anos depois ela me encontra. Pediu para mim namorar com ela de novo. Comecei a namorar com ela. Só que eu falei para ela: agora eu sou crente. Ela falou para mim: eu também sou. Pronto, é de Deus. Com 4 meses nós estávamos noivo para casar. Eu já pregava. Eu já viajava pregando o evangelho. E essa moça começou a desejar fazer o sexo antes do casamento. Eu disse para ela: olha, filho, homem eu sou, eu te garanto. Agora eu sou crente. Eu não quero ficar sem tomar ceia. Eu não quero subir no altar com a consciência pesada. Eu não quero enfrentar, olhar o meu pastor nos olhos e saber que eu estou enganando meu pastor, enganando meus irmãos. Eu não quero. Que é isso? Que é isso? Qualquer homem queria. E ela era muito bonita. Qualquer homem ia querer. Por que você não quer? Eu falei: não, querer eu quero. Eu não posso. Querer eu quero, claro que eu quero. Mas eu não posso. A gente tem que esperar. Daqui a pouco a gente casa. Daqui a pouco vai vir o casamento. Quando vier o casamento a gente desfruta. Sim ou não? É. Mas ela continuou. Aí ela continuou, insistindo. Quando foi um dia, ela armou uma armadilha para mim. O que a gente chama lá em Minas de casinha de caboclo. Me chamou para um lugar dizendo que estava todo mundo, quando chegou lá não estava. Sabe o que essa moça fez, irmão? Só tem homem aqui. Ela saiu do banheiro de toalha, passou por mim, deixou a toalha cair. Nua. Começou a me seduzir. E naquele dia eu disse assim: Jesus, hoje já era o pregador. Hoje o pregador vai para a vala. Como é que sai lá de dentro? A porta trancada. Uma mulher bonita na sua frente. E ela começou a me seduzir, irmão, aquela sedução terrível. Sabe o que eu fiz? Eu estava em Deus. Eu não arquitetei para ir para lá. Eu não fui para lá para pecar. Eu estava sendo colocado numa armadilha. Sabe o que eu fiz? Falei para ela assim: me espera aqui que eu vou no banheiro. Fui no banheiro, me ajoelhei do lado do lavatório. Falei assim: Jesus, eu não queria estar aqui. Isso é uma armadilha para derrubar minha vida. Jesus, eu sou homem. O Senhor conhece a minha estrutura. Se eu sair daqui de dentro e o Senhor não me ajudar, eu vou pecar, eu vou cair, eu vou ser envergonhado. Terminei de orar. Deus é minha testemunha. Terminei de orar, abri a porta do banheiro. Quando eu abri a porta do banheiro, ela estava caída, possessa de demônios. No corredor, rolando no chão, cheia de demônios. Eu coloquei as mãos sobre ela, expulsei o demônio, peguei a roupa dela, joguei em cima dela, tirei a aliança do dedo e disse para ela assim: olha, minha filha, gostar de você eu gosto, e muito, mas eu amo mais o céu, eu amo mais o meu ministério, eu amo mais a minha salvação. Seja feliz, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te dê um futuro brilhante. Mas eu não sou mais teu noivo, eu não tenho mais noivado com você, eu não tenho mais compromisso com você. Agora eu te pergunto: se eu tivesse ido por conta própria, se eu tivesse ido de caso pensado, eu ia pecar ou não? Sim. Mas por que eu não caí? Porque eu sou super-homem? Não, é porque eu estava em Deus. E quem está em Deus, Deus corta o laço e você escapa como um pássaro. Você pode ter qualquer fraqueza, você pode ser o homem mais terrível do mundo. Se você estiver na guerra, o laço se quebra, a sepultura se fecha. Deus te dá livramento. Quem acredita que tem livramento de Deus aqui esta noite? Porque o leão e o urso representam as nossas batalhas internas. Repitam comigo todos vocês: ninguém viu,
Diga mais forte, ninguém viu e ninguém ajudou. Diga mais forte. Agora pega a mão do teu companheiro e diga para ele: esse leão e esse urso é um problema para você resolver. O leão e o urso não é problema das pessoas. O leão e o urso não é problema das demais pessoas. O leão e o urso é um problema meu. Agora, o leão, quando ele veio pegar, a Bíblia diz que ele tragou uma ovelha. O que ele tragou? Uma ovelha. Porque é justamente isso que o diabo quer fazer. O diabo quer tragar a ovelha que está dentro de nós. Porque se ele pegar a ovelha que está dentro de mim, ele vai tirar a ovelha e vai deixar um lobo. Satanás quer matar a parte boa de você. Quando o leão vem contra a tua vida, sabe para que ele vem? Ele vem para roubar de você o que você tem de bom. Sua santidade, sua pureza, sua honestidade, sua bondade. Ele vem tirar de você a parte de Deus que está em você. Ele vem para tentar matar em você justamente o que Deus colocou dentro de você. Eu estou falando com pessoas aqui que outrora poderia talvez ser um viciado, um homicida, um criminoso, um idólatra, sei lá. Eu não sei de onde Jesus te tirou. Eu só sei de uma coisa: quando Jesus te chamou, nasceu uma ovelha. Quando Jesus te chamou, você foi transformado em outro homem. Quando você foi chamado por Jesus, você se transformou numa nova criatura. E é justamente esta nova criatura que Satanás está querendo matar. Escute isso, irmãos. Satanás não quer tirar meu terno. Satanás não quer tomar minha Bíblia. Satanás não quer tomar minha credencial de pastor. O diabo não quer roubar minha cadeira no altar. O diabo quer matar a ovelha que existe dentro de mim. Olha para o teu irmão, pegue a mão dele e diga para ele assim: pega hoje esse leão pela barba. Tem crentes aqui esta noite segurando o leão, dizendo assim: solta meu ministério, solta meu casamento, solta minha vida espiritual. Levanta comigo as duas mãos aos céus. O inimigo está querendo armar um laço para me derrubar, para te derrubar, para me envergonhar, para te envergonhar. O inimigo está querendo criar uma situação para envergonhar a sua família, para envergonhar seu matrimônio, para levar você de volta à sua vida regressa. O diabo está querendo criar uma situação para te levar de volta de onde Jesus te tirou. Mas esta noite nós vamos segurar ele pela barba. Só quem vai vencer leão, levante as suas duas mãos e dê glória a Deus. Coloque a mão em cima do teu coração e diga bem alto para o inimigo ouvir: solte a ovelha que está dentro de mim. Você não vai matar esse homem de Deus, Satanás. Você não vai matar meu ministério. Você não vai matar o meu temor a Deus. Agora, qual é a dificuldade da batalha interna? Diga comigo outra vez: ninguém vê e ninguém ajuda. Irmãos, as maiores tentações que você passou na sua vida, ninguém soube. Os maiores pratos que veio até você, que você venceu, ninguém, até hoje ninguém sabe. Foi um leão que você teve que vencer. Foi um urso que você teve que vencer. O dia que você entender isso, que o leão e o urso não é responsabilidade das pessoas. O leão e o urso é uma responsabilidade sua. Olha aqui, os irmãos lembram do corvo e da pomba? Dentro da arca? Dentro da arca estavam todos os animais, sim ou não? Só que não estavam no mesmo andar. A Bíblia diz que os animais imundos estavam no andar de baixo e os animais limpos no andar de cima. É por isso que as pessoas pensam assim: pastor, por que tem crente carnal e espiritual? Por que na igreja tem gente boa e gente ruim? Irmão, a igreja tem lugar para todo mundo, agora o andar não é o mesmo. O nível de espiritualidade não é o mesmo. Tem gente no andar de baixo, tem gente no andar de cima. Não é todo mundo que está no mesmo nível de fé, de pureza, de oração. Aí o Noé, ele, para saber se as águas estão baixando, ele solta duas aves. Uma ave limpa e uma ave imunda.
ele solta um parente do urubu, que é o corvo. E a Bíblia diz que o corvo ia e voltava. O corvo fazia o quê? E voltava. Mas ia e voltava para onde? Se a Bíblia diz que os mais altos montes já tinham sido cobertos pelas águas. Não tinha árvore, não tinha casa, não tinha lugar para pousar. Não tinha lugar. É tão verdade que não tinha pousar que a pomba voou e não encontrou o quê? Lugar para pousar. Só que o corvo ia aí. Pergunta para o teu irmão, ia para onde? Para onde ele ia? O corvo ia para onde o seu apetite e a sua natureza lhe levava. Para onde a natureza do corvo levava ele? Para os cadáveres. A natureza do corvo, pastor Tiago, levava ele para os cadáveres, para a carne podre da humanidade, dos animais que estavam boiando. Aí o corvo, escute isso, ele comia aquela carniça, ele comia aquela carne podre. Só que ele ia aí, voltava para onde? Para a arca. Isso aí. Ele voltava para o andar de baixo, lá na arca. Quando ele voltava para a arca, o Noé aceitava ele lá ou não aceitava? Aceitava. Ele entrava, ele é de lá. Porque o corvo é assim. Ele sai, come as carniças dele e depois volta. Ele vai e volta. Só que o corvo, escute isso. O corvo ficou 5 meses dentro da arca. O dilúvio foi 40 dias. A chuva foi 150. E as águas prevaleceram 1 ano e 1 mês. O dilúvio 40 dias, a chuva 150 dias, até que Deus fechou a fonte do abismo, das águas. E a arca ficou mais de 1 ano em cima das águas. O corvo ficou 5 meses na gaiolinha dele lá, debaixo dos olhos de Noé. E debaixo dos olhos de Noé, o corvo não foi dominado pela sua própria natureza, porque ele estava preso. Porque ele estava... Já chego lá. Ele estava... Só que a Bíblia diz que Noé abriu a janela e fez o quê? Soltou. O problema de algumas pessoas é que ele só sabe se comportar quando está... Tem gente que só se comporta na arca, perto de Noé, perto da mulher, perto dos irmãos, perto dos filhos. Se abrir a janela e soltar, ele se transforma em outra pessoa. A natureza dele aguça e o corvo comportadinho na arca vira outro. O corvo que na arca só come Bíblia, quando sai da arca come carniça. O corvo que perto da mulher é santo, longe da mulher é profano. O corvo que perto dos irmãos é um crente bacana, longe dos irmãos é um ímpio, um devasso. Só que a Bíblia diz que a pomba é uma ave limpa. Se morrer uma pomba na sua casa, sabia que se morrer um pombo lá na sua casa, você nunca descobre se você não vê. Porque pombo não tem fel. Então se ele morrer dentro da caixa d'água, você não descobre, só você abrir a caixa d'água. Se ele morrer no forro da sua casa, você não descobre, porque ele não tem fel. Então o pombo morre e não fede. Como a pomba é uma ave limpa, ela voou, não achou lugar para pousar os pés e voltou para a arca. Agora deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Ser limpo ou sujo não é um destino. Diga para o teu irmão, é uma escolha. Diga para ele, está no andar de baixo ou no andar de cima, é uma escolha. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Então pega a mão do teu irmão e diga para ele assim, vença esse leão. Vença esse leão. Esse leão que está querendo, esse leão que fica instigando você a pecar. Esse leão que fica instigando a você ser dominado e escravizado pela sua própria natureza. Davi, a primeira guerra de Davi, vamos repetir, diga comigo, ninguém viu e ninguém ajudou. Só que Davi agora tem uma segunda batalha. A segunda batalha de Davi é uma batalha pública. É uma batalha pública. Quando Davi vai levar comida para os irmãos, quando Davi vai levar comida para os seus irmãos, queijo para o capitão de 1000, tem um gigante que é dos filisteus, que tem 40 dias que ele sai de manhã e à tarde, afrontando os filhos de Israel, e ele está pedindo um homem. Está escrito essa palavra, me dê um homem. Eu quero um homem para lutar comigo. Então qual era a proposta? Um mano a mano, colocando as duas nações em risco. Quem vencer, a nação vence.
Quem perder, a nação perde. E os homens de Israel, não é só uma questão de medo deles não enfrentar o gigante. Não é só medo. Eles tinham medo, mas a questão não era só medo. A questão é que se eles perdessem, a nação toda perdia. A responsabilidade era muito grande de enfrentar Golias. Aí o Davi está vindo. Quando Davi olha para o gigante, Davi pergunta assim: quem é este incircunciso? Repita comigo, quem é este incircunciso? Vamos lá mais uma vez? Agora olha que interessante, irmãos. As vitórias públicas que Deus vai nos dar só tem uma forma: de como nós enfrentamos ou como nós enxergamos esse gigante. O que é circunciso? Para entender melhor. Deus disse a Abraão que todo macho nascido em casa seria circuncidado no 8º dia do seu nascimento. Os irmãos que sabem o que é circuncisão, era cortar o prepúcio do macho. Não é isso? Ainda hoje existe essa cirurgia para algumas crianças. Então, todo macho nascido em casa era circuncidado. E Deus disse que a circuncisão era a marca de Deus no homem. O que era a circuncisão? Vamos lá mais forte. Se quem é circunciso tem a marca de Deus, quem é incircunciso não tem. O gigante Golias, irmãos, ele tinha aproximadamente 3,20 metros. Ele pesava aproximadamente 300 quilos e ele não era gordo, ele era forte. O gigante Golias era um monstro. A ponta da lança dele pesava mais de 5 quilos, a couraça que ele trazia no peito pesava mais de 70. Ele andava com um escudeiro que ia à sua frente. Ele era um homem monstruoso de se ver. Só que todo mundo olhava para o gigante e corria por causa do seu tamanho, dos seus músculos e das suas armas. Davi foi o único que olhou e não viu um gigante. Todo mundo via um gigante, só Davi viu o incircunciso. Davi, pastor Tiago, olhou para Golias dos pés à cabeça e diz: tem 3,20 metros, deve ter uns 300 quilos, é malhado, é forte, tem lança, tem espada, tem escudo, mas não tem a marca. Esse gigante é maior do que eu, mas não tem a marca que eu tenho. Esse gigante é maior do que eu, mas não tem a promessa que eu tenho. Esse gigante é maior do que eu, mas não tem a unção que eu tenho. Levanta comigo assim as duas mãos aos céus, bem alto, bem alto. Pega a mão do teu companheiro para dar uma força para ele. Diga para ele assim: o teu inimigo não tem a marca que você tem. Diga para ele: não tenha medo do gigante. O gigante é incircunciso. E eu quero liberar uma palavra para os homens aqui esta noite. Deus te dará uma vitória pública. Deus te dará. Você não venceu o leão e o urso escondido? Então Deus vai te dar uma vitória diante da família, diante da igreja, diante do ministério, diante de Botucatu, na rua que você mora. Quem acredita que Deus dá vitória pública aqui? Agora o que eu acho interessante é que a vitória pública só vem depois que eu venço as batalhas internas. Porque eu só posso vencer publicamente quando eu sou uma pessoa resolvida. Quando alguém chegar para você e dizer assim: ei, irmão, ei, pastor Tiago, ei, pastor Moisés, ei, pastor Ari, o senhor venceu Golias. Pera, irmão, eu venci Golias hoje com você vendo. Mas antes de vencer esse Golias, eu já tinha matado um leão, eu já tinha matado um urso. Sabe o que Deus está dizendo? Se você vencer as batalhas aqui, quando você for em público, você vai estar preparado para Golias. Você só vence batalhas internas se preparando para vencer batalhas públicas. Você sabia que às vezes nós somos envergonhados publicamente porque perdemos as batalhas que vencemos ou perdemos sozinhos? Quando a gente perde a batalha interna, nós não temos honra pública, nós temos vergonha pública. É por isso
que quando você vence, você é uma pessoa resolvida por dentro. Você é uma pessoa resolvida de alma, de caráter, de moral. Quando você é uma pessoa resolvida de ministério, resolvida de família, resolvido como esposo, resolvido como pai, o gigante não vai te colocar medo. Quem enfrenta leão, irmão, não vai enfrentar gigante. Irmão, Davi falou com tanta ironia desse gigante, que todo mundo está dizendo, cala a boca, Davi, ele é um gigante, ele vai te esmagar. Davi, ele vai te pegar com uma mão e vai te espremer. Davi chegou para Saul e disse assim, eu quero lutar contra esse camarada. Olha o que está escrito aqui na Bíblia, pastor Ari. E quem é guerreiro vai ter que passar por essa humilhação. Saul olhou para Davi e disse assim, ele é um guerreiro, falando do gigante. Ele é o quê? Apontou o dedo para Davi e disse assim, mas tu é um menino. Ele é um guerreiro e tu um menino. Não apareceu em Israel um homem para lutar contra o gigante? Me aparece um menino? Davi disse assim, posso contar um testemunho? Olha para o teu irmão e diga para ele assim, quem vence Golias é porque tem testemunho. Eu quero ouvir alguém dizer que você caiu de paraquedas. Eu quero ver alguém dizer que você apareceu do nada. Eu quero ver alguém dizer que isso está acontecendo na tua vida, está acontecendo por acaso. Você tem um testemunho. Você já vencia quando ninguém via. Você já vencia quando ninguém ajudava. Davi disse assim, olha, o Senhor não deixa esse povo ficar com medo por causa desse gigante, não. Porque ainda hoje, eu vou entregar a carne dele para as feras do campo e para as aves do céu. Saul olhou e disse assim, rapaz, coragem você tem. E arma? Arma você tem? Espada não. Escudo não. Lança não. O que você faz? Davi disse assim, a única coisa que eu sei fazer é atirar pedra de funda. Se fosse hoje um estilingue, um bodoque. Saul olha para Davi e diz assim, você está querendo enfrentar um homem de 3,20 metros, que pesa 300 quilos, com um estilingue. Davi disse assim, deixa eu dizer uma coisa para o senhor. Deus me deu vitória sobre o leão. Deus me deu vitória sobre o urso. E Deus me dará vitória hoje de novo contra esse gigante. Eu vou falar uma coisa para vocês aqui, que talvez você achava que era jargão de pregador. Quando Davi desce no ribeiro, pastor Tiago, Davi pega 5 seixos lisos, 5 pedras boas de atirar. Quem já tirou de bodoque sabe. Que a pedrinha lisa, redondinha, que é boa. Não é assim? Davi vai lá, pastor Ari, e pega 5 pedras. Quantas pedras? Mas quantos gigantes tem? Obrigado, pastor. Não tinha um gigante. Tinha 5. A família de Golias tinha quantos gigantes? Mas quem estava afrontando? E por que Davi pegou? Porque Davi não estava preparado só para Golias. Davi estava preparado para a família toda. Davi disse o seguinte, não, levanta a tua mão, só os vencedores. Davi estava dizendo o seguinte, pastor Tiago, eu vou derrubar esse grandão, e se os irmãos dele aparecer, vai cair um por um. Pegue a mão do teu irmão e diga para ele assim, levanta a tua cabeça, Deus é contigo, meu irmão. Você não precisa de armadura de Saul. Você não precisa de armas humanas. Você não precisa se parecer com ninguém. Você não precisa de ferramenta dos outros. Deus vai te usar com a sua identidade. Deus vai te usar com a sua voz. Deus vai te usar do teu jeito, da tua maneira, da tua forma. Deus vai te usar assim. Sabe o que Davi disse para Saul? Eu não sei lutar com as suas armas. Eu só sei lutar com a minha. Olha para o teu irmão e diga assim, Deus vai te usar com a sua arma, com o seu jeito. Você não vai precisar ser o clone de ninguém, o eco de ninguém. Não, Deus vai te usar com a sua própria identidade. Pastor, mas eu não sei. Não, Deus te usa com a funda e o gigante cai do mesmo jeito. Agora,
Agora, a história mudou. Por quê? Porque enquanto Davi matava leão e urso, Davi era anônimo. Quando Davi mata gigante, Davi fica famoso. O que Davi fica? Famoso como alguém que derruba gigante. Em Israel passou a ter música para Davi. As mulheres cantavam, citando o nome de Davi. As crianças cantavam, citando o nome de Davi. Davi, que cuidava das poucas ovelhas do seu pai, agora, depois de alguns anos, ele assume primeiro, ele é ungido em Hebrom e assume primeiro Judá. Depois ele assume todo Israel e Davi agora se torna rei. Estou chegando lá. O que Davi se torna? Mas ele já era ungido, agora ele assenta no trono. Davi, que lutou contra o gigante, Davi que lutou contra o leão e o urso, sozinho, ele agora tem 307 mil soldados debaixo da sua ordem. Isso é uma bênção ou não? Olha para o teu irmão e diga assim, mas também é um perigo. Porque quando você está só, você luta. Se tiver gente demais para lutar, você sente já lutei demais. Aí sabe o que Davi fez? Segundo livro de Samuel, capítulo 11. É aqui que eu queria chegar. A Bíblia diz que os reis eram convocados para a guerra. Quem era convocado para a guerra? Davi era o quê? Se Davi foi convocado para a guerra, Davi deveria ter ido para onde? Para a guerra. Só que eu vou fazer um paralelo aqui, só para a gente chegar lá, para ficar tranquilo. Ninguém pediu para Davi lutar com Golias. Está na tua Bíblia aí. Davi se ofereceu. Davi o quê? Oferecido mesmo. Chegou lá na tenda de saúde e disse assim, deixa eu lutar. Não, pai, você não aguenta não, você é um menino. Não, mas eu tenho um testemunho, já matei leão, já matei urso, eu tenho potencial. Eu tenho chamada, pastor Tiago. Deus é comigo, eu sei pregar, eu sei cantar, Deus é comigo. Se o senhor me promover, eu vou melhorar essa área aqui da empresa. Eu tenho. Porque é o seguinte, o problema do homem é que quando ele não é nada, ele se oferece. E depois que ele chega onde ele queria, ele relaxa. Davi se ofereceu para lutar contra Golias. Agora ele foi convocado e não foi. Tem 307 mil soldados para ir para a guerra. O que eu vou fazer em guerra? Já cheguei onde eu queria. Já estou sentado no trono. Já comprei o que eu queria. Já tenho a casa que eu queria, o carro que eu queria, o cargo na empresa que eu queria, o ministério que eu queria. Eu vou ficar saindo para a guerra, nada. Aí a Bíblia diz que a guerra comendo solta lá. Sabe o que a Bíblia diz? Que Davi levanta tarde. Está no texto. Davi levanta e vai passear. Está escrito. Passear. Davi vai o quê? Passear enquanto está acontecendo uma guerra. Esse é o problema de muitos homens. Passear em tempo de guerra. Era para o camarada estar na igreja, na oração, no jejum, na luta, e ele está. É por isso que tem tanta gente perdendo a família, irmão, perdendo o casamento, perdendo a mulher, adulterando, pecando. Por quê? Porque o camarada está passeando na hora que era para estar guerreando. Davi foi convocado para a guerra ou não foi? Foi. Irmão, olha aqui. Davi está passeando, pastor Ari, em cima do terraço. Quando Davi olha lá embaixo no tanque, uma mulher bonita tomando banho. A mulher também não prestava muito não. Porque o marido dela estava na guerra e ela tomando banho nua. Lá. O marido dela estava na guerra, podia estar em casa, sim ou não? Não, ela estava tomando banho sem roupa. Aí a Bíblia diz que Davi viu a mulher. Davi viu. Davi está no terraço ou na guerra? No terraço ou na guerra? Olha para o teu irmão e diga assim, se ele estivesse na guerra, ele não tinha visto. Não, diga bem assim, porque quem está na guerra não tem tempo para ficar olhando mulher dos outros. Quem está na guerra não tem tempo para ficar cobiçando o que não presta. Todas as vezes que o diabo te arrebentou, você não estava na guerra, você estava no terraço. Todas as vezes que um homem ou uma mulher caiu, não caiu na guerra. Na guerra ninguém cai. Pastor, estou sabendo que o fulano caiu. Caiu no terraço, na guerra não. Na guerra Deus não deixa cair. Não é porque você é super-homem, não. É porque você está onde Deus mandou. É porque você está fazendo o que Deus mandou. Aí Deus te garante.
Sabe por que tem muita gente que o diabo dá nele um rodo hoje, outro amanhã, outro depois, e ele nem se levanta, está caindo de novo? Porque enquanto era para ele estar na guerra, ele está no terraço passeando. Davi agora manda chamar a mulher. Quando Davi manda chamar a mulher, alguém avisa para Davi assim: é mulher de Urias. Ela é casada, Davi. O senhor devia estar na guerra, agora o senhor está aqui. Não, é porque eu tenho um recado para dar para ela e tal. Davi manda chamar a mulher. A mulher que não era bisca boa, vem. Davi deita com a mulher. Passam uns dias, a mulher manda um recado para Davi: estou grávida. Porque a Bíblia diz que a concupiscência gera o pecado. E o pecado concebido gera morte. O pecado ele não começa com a sua concepção, ele começa com uma gravidez, com um pensamento, com um desejo. Se Davi, quando visse a mulher, dissesse: o que eu estou fazendo no terraço, gente? Era para me estar na guerra. Que falta de vigilância, eu vou sair daqui. Ele teria se safado, ele teria se saído. Mas não, ele mandou chamar a mulher, engravidou a mulher concebeu. Quando a mulher concebe, o que Davi faz? Manda trazer o marido dela da guerra. Porque o problema de quem não vai para a guerra é esse: ele não vai e costuma tirar alguém que está. Você conhece alguém assim, que ele não presta, aí vai fazer uma coisa errada e não vai sozinho não. Ele induz alguém com ele. Ele vai pecar, ele não peca sozinho não, ele seduz um outro para pecar junto com ele. O Davi agora, ele não está só pecando não, ele está querendo contaminar a vida dos outros também. Aí o Davi manda chamar Urias. Urias vem, pastor Tiago. Davi diz assim: você está de férias, você está de folga, vai para casa, lava teus pés, namora com a tua mulher. Davi está querendo jogar o BO nas costas de Urias. Não tem pré-natal, não tem DNA, não tem ultrassonografia. Davi diz: ele deita com a mulher vai dizer que está grávida dele. Morreu Bahia. Ninguém vai saber que foi eu. Só que Deus não deixa o homem para casa. O homem senta na escadaria do palácio e começa a chorar. Aí alguém vai lá para Davi e diz assim: Davi, o homem está lá na escada chorando, não quer ir para casa não. Davi vai lá e diz assim: rapaz, o sonho de qualquer soldado é ir para casa. Por que você não vai para casa lavar os pés e namorar com a tua mulher? Urias responde para Davi assim: os meus irmãos estão morrendo na guerra, e o senhor vem me dar férias? Olha para o teu irmão e diga assim: cuidado com essas férias. É, pastor, eu vou passar um tempo sem congregar, eu vou passar um tempo sem orar. Chama a mulher, vamos dar um tempo. A gente fica aqui dentro de casa, mas vai dar um tempo. Digo para o teu irmão: cuidado com essas férias. Cuidado com essas férias. Essas férias é o diabo que está dando, não é Deus não, hein? Cuidado com essas férias de sair da guerra, hein? Não, pastor, vou passar um tempo aí sem fazer a obra. Vou passar um tempo sem congregar. Eu preciso de um tempo para mim. Eu também tenho vida social. Vou passar um tempo sem ir para a igreja. Cuidado com essas férias. Não vai para casa não, Urias? Vou não. Então faz o seguinte: leva essa carta aqui e entrega para Joabe para mim. Aí Davi escreve na carta assim: Joabe, estou te mandando Urias de volta. Quando ele chegar aí, leva ele diante dos homens sanguinários do exército inimigo. Quando os homens vierem, vocês recuam e deixam Urias sozinho para ele morrer. Aí o Joabe recebe a carta, lê a carta e faz do jeitinho que Davi. Isso aí, do jeito que Davi. Porque o Joabe tem um problema sério. O Joabe é comandante. O que o Joabe é? Se você ver a história de Joabe inteira, depois você pode estudar sobre ele. Ele morreu de forma terrível, que Davi mandou cobrar dele depois. Esse Joabe foi muito mau. Ele matou Abner. Ele foi culpado pela morte de Amasa. Ele foi culpado pela morte dos melhores homens de Israel. O maior medo de Joabe era perder o posto de comandante. Qual que era o maior medo de Joabe? Então, quando Davi mandava, Joabe fazia, porque Joabe representa um grupo de homens que, para não perder o posto, se precisar, ele prejudica um, mata outro, puxa o tapete de outro, humilha o outro,
Porque Joabe prefere obedecer Davi do que Deus. Joabe poderia ter dito para Davi assim: eu matar um irmão? Mata você, Davi. Se você está querendo matar, que mate você. Agora você quer que eu mate um irmão? O que tem de gente, irmãos, que tem coragem de fazer mal a uma pessoa porque o patrão mandou, porque o superior dele mandou. Judia desse cara, ele vai lá e judia para não perder o posto, porque ele não tem senso de justiça. Para não perder a sua posição, ele faz qualquer coisa. Aí o Joabe foi lá e fez do jeitinho que Davi falou. Pôs Urias, recuou, Urias morreu. Quando Urias morre, Davi disse assim: problema resolvido. Traz a mulher dele para mim que agora eu vou cuidar da viúva. Coitada, ficou viúva. O menino que Davi engravidou nasceu, mas depois morreu. Um dia Natã, o profeta, Deus chama Natã e diz assim: Natã, eu tenho uma missão para você hoje difícil demais. Qual é a minha missão, Senhor? Falar com um homem caído. Porque coisa boa, irmão, é falar com gente que tem temor a Deus. Quando você fala com um filho de Deus que teme a Deus, que ama a Deus, agora você falar com um homem caído, você falar com gente que se perdeu, é difícil demais. O Natã, pastor Ari, ele tem que contar uma história para Davi antes de entregar a profecia. Porque Davi está tão desviado que manda matar Natã também. Você quer conhecer um homem perturbado? É quando ele não quer ouvir nem Deus mais. Você vai falar um negócio de Deus para ele, fala: não, vai cuidar da sua vida. Ele não quer saber de ninguém, não. O cara se tornou soberbo, arrogante, petulante, mau. Só que o Natã conhece Davi. Davi tem a parte boa dele. Aí o Natã sabe que Davi não gosta de covardia. Aí ele conta para Davi uma história baseada no sentimento de Davi. Ele diz: Davi, você acredita que tinha um homem que só tinha uma ovelhinha? Ele está falando de quem? De Urias. E tinha um outro que tinha um monte, porque Davi tinha 22 mulheres. Tinha um outro homem que tinha um monte de mulher. E olha, que se ele pedisse mais, Deus dava. Você acredita que o homem que tinha um rebanho inteiro tomou a ovelhinha do coitado que só tinha uma e ainda mandou matar o coitado? Davi disse assim: esse miserável tem que morrer. Aí Natã disse assim: pois esse miserável é tu. Esse miserável tem que morrer? Esse miserável é tu, Davi. Foi o que você fez com Urias, o Eteu. Aí Davi caiu na real e disse: pequei contra o Senhor. Agora, olha o que está na história de Natã. Natã disse assim: o homem que tinha muitas ovelhas, sabe por que ele pegou a ovelhinha do outro? Está escrito no texto: porque ele estava ocioso e ele recebeu a visita de um viajante. O que ele recebeu? Vamos lá, todo mundo. O que ele recebeu? Aí a Bíblia diz que ele pegou aquela ovelhinha para sacrificar para quem? Para o viajante, para a visita que ele recebeu. Sabe o que o Natã está dizendo para Davi? Davi, sabe aquele dia que você foi convocado para a guerra e não foi? O diabo te visitou aquele dia, Davi. O viajante é o diabo. O viajante te visitou e fez você pegar a mulher do camarada e depois mandar matar o cara. Davi, você pecou duramente contra Deus. E Davi caiu na real que uma grande sentença viria sobre a vida de Davi. Irmãos, tem uma coisa acontecendo em Israel até hoje que foi profetizado naquele dia. Natã disse para Davi: nunca mais a espada se apartará da tua casa. Até hoje tem gente da família de Davi morrendo matado. Até hoje tem gente da família de Davi morrendo por causa de guerra, de confusão, por causa de uma atitude errada. Agora olha o que Davi fez. Davi pegou a ovelhinha. O que Davi fez? Pegou a ovelhinha e sacrificou para quem? Para o viajante. Mas Davi não era o homem que tomava a ovelhinha da boca do leão? Davi mudou de lado. O Davi que matava leão para salvar a ovelha, agora o Davi está protegendo o leão para sacrificar a ovelha. Olha para o teu irmão e diga para ele: cuidado para você não mudar de lado, irmão. Cuidado para você não se tornar uma pessoa má, corrupta. Cuidado para você não se tornar uma pessoa do lado contrário de Deus.